Agora eu vou chamar o nosso primeiro palestrante. O Lucas Gauzi é Agile Coach e OKR Coach na Serasa Experian e vai falar para a gente sobre OKRs como facilitadores da transformação ágil. Chega mais aí, Lucas. E aí, Petrus, tudo bem? Tudo certo, cara? Ótimo. Então, Bom dia, estamos animados pessoal. aqui. Beleza? Já posso compartilhar a tela? Pode, fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado. Já conseguem ver? Agora sim, aqui para mim está aparecendo. Legal. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar aí sobre como OKRs podem empoderar a agilidade organizacional, tá? Então, um pouquinho sobre minha experiência e meu contato aí, né, com o tema. Eu sou o Lucas Gauzi, como o Petrus falou. Eu iniciei minha carreira como desenvolvedor na DTI Digital. E aí eu tive contato com projetos ágeis, né, que a DT é uma empresa que tem agilidade na veia. E aí eu me tornei agilista pela DTI, eu fui me interessando mais por produtos, por negócios, por interações entre líderes de produtos. E tive uma proposta aí para trabalhar com implantação de agilidade em empresas de varejo. Foi um primeiro contato muito interessante com agilidade para negócios. Depois eu entrei para a Serasa como um consultor de agilidade. E a gente também teve um trabalho muito interessante, eu entrei pela DTI, né? E depois eu fui internalizado e hoje eu atuo como Enterprise Agile Coach, com uma equipe de coaches, olhando tanto para agilidade organizacional quanto liderando o programa de OKRs junto com o RH da empresa. Eu coloquei a fotinha do LinkedIn para quem quiser adicionar, a gente faz uma troca por lá, fica à vontade. Então, beleza, pessoal, vamos começar primeiro falando aqui de agilidade organizacional, depois a gente faz a ponte com OKRs, tá? Então, para a gente achar esse ponto em comum, essa linguagem em comum, assim, o que a agilidade tem em comum com Six Sigma, PMBOK, Kaizen, Taylorismo, Fordismo, tudo isso que aconteceu aí para trás. Assim. High Performance. Então, a linguagem em comum que todas essas metodologias falam é melhorar a performance geral de uma empresa de uma equipe ou de um produto. Então, assim, ninguém acorda um dia e fala assim, olha, vou inovar, vou mudar a forma de gerenciar equipes, gerenciar empresas, visando menos performance. E o ágil entra nesse mesmo grupo, tá? Então, o foco de agilidade é melhorar a performance organizacional e de equipes. Então, gente, no meio disso tudo, né, a gente viu aí Kaizen, a gente viu o PMBOK, Six Sigma. Por que o ágil? Né? De onde que vem esse foco, essa tônica tão forte, essa dominância do ágil hoje, principalmente no mercado de tecnologia? Então, o primeiro ponto que eu quero convidar vocês aqui para a gente debater é que o contexto mudou. Não sei quantos de vocês já viram isso, não é mais VUCA, muita gente já adotou o termo BUNny. E o que o BUNny representa, né? Em vez de volátil, o mundo hoje ele está frágil, ele está quebradiço. Tá? E a incerteza já tem uma tônica muito mais voltada para a ansiedade. Então, uma tônica que domina as pessoas é ansiedade. E o que era complexo, que antes a gente conseguia trazer de uma forma mais reducionista e buscar a causalidade, hoje é não linear. Então, nem sempre tem uma causa e efeito explícita ou óbvia para a gente tratar como era antes. E hoje, em vez de ambiguidade, ele é incompreensível. Ou seja, tem vários eventos, várias coisas que estão acontecendo no mundo que não são previsíveis. E se ele é frágil, mais do que nunca a gente precisa se amparar em antifragilidade. A gente precisa aprender a lidar, a navegar no caos, e a gente precisa se estruturar para eventos que a gente não consegue prever. Ou seja, como medir, como tomar decisões rápidas e se reposicionar de uma forma benéfica, né, em eventos extremos. E se ele é ansioso, a gente precisa modelar e entender trust. A gente precisa entender o que gera senso de pertencimento nas pessoas, tanto em funcionários tanto em colaboradores quanto em clientes. E a gente precisa gerar contextos onde elas se sintam seguras, onde elas têm esse índice alto de trust. E quando a gente fala de não linearidade, a gente precisa não esquecer, né, porque causalidade tem seus benefícios, mas a gente precisa ir além dela. A gente precisa de lidar com sistemas complexos.
Tá? E seria incompreensível, a gente precisa de bons dados, de boas estruturas de dados para a gente tomar decisões assertivas. Não é mais um cenário onde aquela liderança de intuição, aquele cara que é expert de mercado, consegue se virar bem sozinho. A gente precisa de tomar decisões orientadas a dados e ter bons dados para medir. Então, além dessa mudança desse contexto para o mundo bunny, isso já não é mais uma novidade, né? Os grandes não ameaçam mais os pequenos. Esse gráfico, gente, essa visualização, essa imagem aqui, ela mostra o tanto que a gente tem uma densidade grande, mais recente, de startups, de novas empresas que atingiram $1 bilhão de valorização de mercado, ou seja, unicórnios. Então, olha o tanto de unicórnios que tem surgido, quanto mais próximo a gente está aí de 2017, 2020, e a gente não pode mais ser confiante ou arrogante de achar, pronto, me inseri no mercado, tenho um share significativo, não preciso mais me preocupar. Então, isso é uma verdade também desse novo contexto que a gente está. E, além disso, pessoal, nossos clientes, eles estão muito mais exigentes. Assim, quando a gente fala de acesso à informação, de acesso à internet, a competição, vocês viram agora a quantidade de unicórnios que estão surgindo. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais querendo, entre aspas, né, mimar o cliente, ou seja, entregas personalizadas, entendendo o anseio do cliente, é muito mais importante do que você focar em um posicionamento de excelência, em talvez uma engenharia de excelência, um domínio em cima de dados naquele segmento. Pode surgir uma startup que tem menos bagagem do que a sua empresa e ela pode tomar seu mercado, porque ela conhece melhor o cliente dela. Além disso, as nossas jornadas de uso de aquisição, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologias, tá? Essa parte é para empresas de TI, elas não são comparadas com empresas do nosso segmento. Então, se a gente está falando de varejo digital, não é comparado só com outro varejo digital. Se a gente fala de fintechs, não é só comparado com outras fintechs. É uma jornada digital que é comparada com outras jornadas digitais benchmarks. Então, a gente está falando que o cliente espera uma experiência Google, Amazon, Spotify, Apple, e a gente tem que buscar uma maneira de entregar isso para ele. Senão vai surgir uma startup que consegue isso melhor e ela vai tomar o seu mercado. E, além disso, a gente está lidando com um público muito mais ansioso, que tem um acesso à internet muito fácil. Então, em janeiro desse ano, já era estimado que 75% da população brasileira tem um acesso fácil à internet. E a quantidade de informação que eles têm acesso por causa desse acesso à internet, ela cresce exponencialmente. Então, pensa só, no meio desse caos, desse emaranhado de propostas e pitch de venda e marketing digital, como que você se destaca para ser mais atraente para o seu cliente? Então, isso é um desafio moderno. E quando a gente fala de ansiedade, as pessoas estão realmente ansiosas, tá? Aqui é um gráfico extraído do Google Trends. Ele mostra que, a partir ali começo ali de 2017, a gente deu um salto de 4 vezes mais procura, e 4 vezes mais de procura pelo tema ansiedade, ou do uso de palavras relacionadas à ansiedade em notícias. Então, essa trend de ansiedade, ela quadruplicou nos últimos 3, 4 anos. Então, e isso não é focado em um único estado, não é, por exemplo, não, a gente vê mais em São Paulo, isso não. Esse gráfico da esquerda mostra que é um interesse disseminado no Brasil inteiro. Então, essa distribuição de ansiedade está generalizada, e a gente tem que entender como lidar com isso. Por quê? Porque no centro de toda empresa estão as pessoas. E quando a gente fala dos nossos talentos, dos nossos colaboradores, essas pessoas também estão ansiosas. Então, mais do que Scrum, Kanban, Extreme Programming e outros frameworks de agilidade, ser ágil é priorizar esses 4 valores do manifesto. Então, a gente está falando de focar em interações entre indivíduos, que é mais importante do que processos e ferramentas. Essas interações focando em gerar contexto de segurança, combatendo a ansiedade, combatendo a incerteza. A gente foca em soluções funcionando mais do que documentação abrangente. Mais do que nunca é importante a gente colocar coisas rapidamente em produção para
ter contato com o mercado, atuar nesse sense and respond com nossos consumidores, com nossos clientes. Adaptação é mais importante do que seguir um planejamento rígido, porque imagina só, se sua tônica está no planejamento rígido e aparece um outro evento extremo, como foi o Covid, você não vai conseguir reagir bem, você não vai conseguir se adaptar rapidamente. Então, a antifragilidade pressupõe que você se estrutura bem para navegar nesse caos e nessa incerteza. E a participação do cliente é mais importante do que as próprias regras contratuais. Claro que tem que existir regras contratuais, gente, mas quando a gente desenvolve um produto visando o cliente, entre aspas, mais mimado, que busca mais aquela experiência personalizada, como a gente entrega isso sem envolver o cliente diretamente no nosso desenvolvimento? E quando a gente fala de desenvolvimento, não é só software, é toda jornada de negócios, toda jornada de venda, toda a estratégia de onde guiar a empresa, como ler o mercado, tudo isso mudou. E para a liderança executiva, esses 4 valores definem principalmente que, na interação entre indivíduos, é mais importante a gente olhar o que e o porquê, debatendo a estratégia, mas o como é com as equipes. A gente tem que entender que a gente contrata pessoas porque elas são especialistas no trabalho delas. E a gente tem que deixar elas trabalhar e ajudar como desobstruções, como quebrar problemas complexos, enfim. E o foco da gestão executiva não deve ser mais em microgerenciar projetos estratégicos. Essa palavra estratégica ela é uma armadilha, porque você esconde por trás dessa palavra o motivo que aquele projeto é estratégico. Então, quando você pensa no motivo que um projeto se torna estratégico, você foca no resultado que você quer gerar para a empresa. Então, gerenciando esses resultados, você abre espaço para que as equipes trabalhem, pivotem sob necessidade e você consiga ainda entender se está ou não está no caminho certo para o crescimento que você espera na empresa. Então, falando de soluções funcionando, mais importante do que essa documentação abrangente, o que seria documentação abrangente na parte de liderança executiva? Esses status reports excessivos, a questão de muitos PPTs, documentações amarrando exatamente o que foi entregue, por que não foi entregue, plano de ação, justificativas, etc. Isso acaba gastando uma energia que, no mercado atual, ela tem que ser redirecionada para entregas mais frequentes, para interações mais frequentes com o cliente e para colocar coisas funcionando em produção e medir o impacto e o sucesso disso. Então, o papel da liderança executiva nesse aspecto é blindar as equipes, é entender o que a equipe precisa de conhecimento, de remoção de barreiras, de autonomia para ela fazer o trabalho dela. E é muito importante também que a liderança executiva, com a visão mais sistêmica da empresa e do mercado, ajude na quebra de problemas complexos em problemas mais simples, que todo mundo consiga estar alinhado de uma forma não ambígua, sem aquele ruído de comunicação de entendemos, aí na hora de executar não entendemos nada, não estamos alinhados. E, por fim, a gente tem que focar também em soluções boas com frequências, que é melhor do que a cobrança pela perfeição e pela formalização excessiva. Então, tem que ter aquele espaço onde a pessoa pode experimentar, certo? E se ela errar, a discussão é muito mais em como, colaborativamente, construir uma solução para o problema. Tá? Então, falando da participação do cliente, que é o terceiro valor aqui da agilidade, é mais importante que regras contratuais. O que isso quer dizer? A gente não vai amarrar ou fidelizar um cliente com contratos mega complexos, que vão prender ele a gente. Isso também já caiu. Então, o que a gente quer, enquanto liderança executiva, é buscar feedbacks frequentes, interações frequentes com o cliente, entender o que ele está tendo de dor, o que existe de oportunidade ali, para como pivotar nossa estratégia para isso. A gente quer uma cultura de adaptar rapidamente a feedbacks, ou seja, o cliente encheu de feedbacks, clientes importantes, e a gente não está fazendo nada com isso, ou demora 10 meses para lançar uma nova feature, um novo produto que possa atender aquele feedback crítico. Outra empresa pode fazer isso muito mais rápido do que você e tirar seu cliente, pegar seu share de mercado. E a gente tem que pressupor que tudo pode ser melhorado, ou seja, é muito importante a gente não trabalhar com ego, de que a gente tem um orgulho em cima de uma solução e que ela está no melhor possível, não mexe em time que está ganhando, está ali, está legal. Isso não é mais uma verdade também. A gente precisa pressupor que tem oportunidade de melhoria em tudo, porque o mundo está mudando muito rápido. Falando de informações geradas, a gente tem
está crescendo exponencialmente a quantidade de dados disponíveis, soluções, empregos que a gente achava que nunca iriam existir, estão surgindo, então está muito incerto o que vai vir daqui para frente. E a adaptação é mais importante do que seguir um planejamento rígido, ou seja, incentive o risco, incentive o aprendizado. A gente já viu, não sei quem de vocês leu a regra é não ter regras, a gente já viu que fala-se muito lá que 50% das estratégias da Netflix falham, e é isso, você tem que tomar riscos e olhar e mirar alto, porque se falhar, você extrai aprendizado. Se der certo, você vai trazer um crescimento disruptivo para a empresa. Então, promover esse ambiente seguro, onde você pode falhar e tirar aprendizados, e você apoia as pessoas a quererem expor o feio em reuniões executivas, isso é muito crítico, para que você lide sempre com o cenário real, com o cenário que é verdade, e não com o cenário que as pessoas querem te vender. E as revisões constantes de priorizadas, sempre embasadas em resultados. Então, quando a gente olha para o impacto e usa esse impacto como um feedback para a tomada de decisões, a gente está sempre repriorizando e pivotando onde é necessário. Então, beleza, gente. A gente falou muito do contexto aqui, da agilidade organizacional sob ótica de líderes, né? Então, onde que entram OKRs nessa história? Porque eu estou aqui querendo mostrar como que OKRs empoderam esse cenário. Então, dando um pouco de contexto para deixar todo mundo na mesma página, eles foram criados na Intel pelo Andy Grove para instigar propósito, alinhamento e autonomia. Eles tinham um desafio ali de não deixar que a Motorola se tornasse uma ameaça ao market share de microprocessadores, e aí eles criaram uma metodologia para tirar a Motorola, inclusive o primeiro OKR foi chamado de Operation Crush Motorola, para tirar a Motorola da concorrência. Depois, o John Doerr, que era o engenheiro da equipe do Andy Grove, ele formalizou no livro dele com o nome de Objectives and Key Results. Então, ele inseriu essa metodologia na Google, porque ele foi o primeiro investidor da Google, né? Ele que descobriu a Google, por assim dizer, e virou um case de sucesso, que a Google usou, não tinha outra metodologia de gestão estratégica, então ele usou OKRs. E aí, essa metodologia hoje, ela é extremamente popular, sexy para empresas, a Google mostrou bem como boa parte do sucesso dela estava atrelado a essa forma de trabalhar, orientada a resultados, né? Mas nem toda empresa faz direito. Então, tem muitos riscos aí na adoção de OKRs, onde muita gente acha que é mágica. Você olha um dash de Key Results, de KPIs, com 30 KPIs mostrando N situações do business, o pessoal estrala o dedo, muda de KPIs para OKRs e acha que é isso. E não é bem assim. Então, na fórmula do John Doerr, a ideia é você falar que você vai cumprir um objetivo medido por um conjunto de resultados. Então, você tem uma oportunidade estratégica e, vamos fugir do termo estratégico, uma oportunidade que cumpre algo para a estratégia da empresa e um conjunto de resultados que definem o sucesso ou não dessa oportunidade. Então, falando um pouquinho dos objetivos, eles têm que ser inspiradores, memoráveis e ambiciosos. As pessoas têm que se conectar com eles, têm que serem motivadas a quererem cumprir aquela oportunidade, certo? Eles têm que ser memoráveis, ou seja, curtos e impactantes, devem envolver jargões da empresa, porque se a gente quer virar a chave entre trabalhar orientado a projetos e trabalhar mais preocupado com resultados, apaixonados pelo problema, a gente tem que lembrar disso. Não dá para escrever um OKR de um parágrafo que ninguém vai lembrar e não vai saber nem explicar para a equipe. Eu tenho que ficar buscando toda hora compartilhar a tela e ler um texto. Isso não funciona. E eles têm que ser ambiciosos, ou seja, tomar riscos. Se falhar, não tem problema, desde que você aprenda com a falha, pivote, mire alto ainda para ser bem sucedido. Então, você busca oportunidades que realmente alavanquem o crescimento da empresa. E os Key Results, eles são smarts, e foi criado pelo Drucker na primeira versão que ele fez, lá em 1950, né, da metodologia que deu origem ao OKRs, que é Management by Objectives, outro assunto para outro momento, mas o SMART significa que as métricas, os Key Results têm que ser específicos, ou seja, eu tenho que ter uma medição muito clara e não ambígua do que eu estou falando que eu vou impactar, ou seja, vou partir de um ponto A para um ponto B numa métrica X. Esse X tem que ser claro para todo mundo. Ele tem que ser mensurável, ou seja,
Não dá para eu colocar uma métrica que, mesmo sendo específica, eu não faço ideia do que eu estou medindo. Na prática, quando eu for falar quanto que eu estou de progresso com relação a cumprir meu objetivo, cumprir meu OKR, eu não vou saber medir. Então, é crítico que tenha números. Tem que ser atingível, porque senão você frustra a equipe colocando algo que, obviamente, é impossível. Você tira a energia, você gera um desengajamento. Então, foca naquela linha tênue entre o possível e o impossível, para ser desafiador. E ele tem que ser relevante, né? Porque se você quer um objetivo que é crítico para um crescimento da empresa, que é uma oportunidade relevante para a empresa, você tem que buscar aspectos relevantes desse objetivo para medir o sucesso. E se o objetivo, você está criando um OKR para um ano fiscal, ou para um quarter, um trimestre, os key results também têm que ser limitados nesse tempo. Você não vai querer cumprir um OKR de um ano fiscal se seus key results estão mirando no primeiro trimestre. O que você vai medir no segundo, terceiro e quarto trimestre? Então, essa logística, né, de como criar um bom OKR tem que ser respeitada. Então, numa casca de nós, para a gente não delongar muito nesse tema, os OKRs traduzem um planejamento estratégico em objetivos ambiciosos e os respectivos critérios de sucesso. Então, se a gente pensar numa empresa, né, pense na sua empresa como um carro. A estratégia que precede a criação de OKRs é o destino. Você vai fazer uma viagem, você não pensa em rotas de GPS antes de definir para onde você vai. Os OKRs, eles são a rota, eles são justamente como você vai chegar naquele destino. E além dos OKRs, você tem as Health Metrics, ou KPIs do seu business, que medem a saúde do business, a saúde da empresa. E essa, que seria, nesse caso, o painel do carro, né, que mede a saúde do carro. Então, qualquer problema ou oportunidade relevante que você tem enxergando nesses KPIs, você pode promovê-los a um fator da rota, ou seja, do OKR. Então, um Health Metric que mudou, você definiu OKRs para um trimestre. No meio do trimestre, você viu uma mega oportunidade, um problema crítico que tem que ser prioridade de resolução nos KPIs. Você pode pegar esses KPIs e substituir e criar um novo OKR para você tratar como prioridade. A diferença é, não existe almoço grátis. Se você quer pegar um KPI e promover para um Key Result e promover um foco para resolver um novo problema que apareceu, você vai ter que abrir mão e repriorizar. Então, essa priorização constante que falamos lá na parte de agilidade organizacional, ela é real e os OKRs se adaptam muito bem, se adequam muito bem a esse cenário. Então, nesse mundo bunny que a gente falou, nesse contexto de agilidade organizacional, os OKRs guiam líderes na transformação desse cenário de que é o seguinte. Então, de projetos estratégicos, né, que é essa palavra bem armadilha, assim, e repassar top-down nesses projetos estratégicos para as equipes, a gente quer o cenário de definir objetivos estratégicos, co-criar os key results com as equipes e deixa as equipes proporem projetos, debaterem projetos, porque elas sabem como trabalhar. A gente tem que acreditar nisso e confiar nas nossas equipes. De microgerenciar projetos via status reports e controles rígidos, a gente quer gerenciar resultados e apoiar as equipes em reuniões de trabalho colaborativo, certo? Então, criar um ambiente seguro e os OKRs permitem isso, eles empoderam isso. Criar metas e arquivar as metas e aí abaixar a cabeça e trabalhar. Ou seja, você criou a meta, cadastrou no sistema, nunca mais olha para ela. A gente que não quer mais isso, a gente quer criar bons OKRs, a gente quer acompanhar os resultados e dar igual importância para entregas e impacto. Se as equipes se preocuparem com o impacto, assim como as lideranças, pensa que você vai quadruplicar a quantidade de cabeças pensantes ali em entrega e impacto. E cuidar da própria área, garantindo uma boa performance e bonificação, aquela coisa de assim, nossa, esse escopo é marketing, esse escopo é TI, esse escopo é infra. Não é, a ideia não é a gente trabalhar mais em silos, porque para trazer mudanças disruptivas, a gente precisa de colaboração e não temos que ficar preocupando que, nossa, se fulano entrar, a entrega dele vai tomar mais destaque que a minha, eu posso perder nota de performance, isso impacta a minha bonificação. Com a cultura de OKRs, o que a gente quer é pensar em oportunidades para a empresa e colaboração entre as áreas. Não entra bonificação na história. Não precisa entrar. E a ideia é que se a gente cria bons OKRs, que as pessoas se conectam com um propósito ali para trazer mudança,
isso vai quebrar a estrutura organizacional. Ou seja, existe a estrutura organizacional com a hierarquia de áreas, enfim, mas a estrutura de OKRs não necessariamente segue ela. Você cria uma árvore de oportunidades para a empresa e mostra como as coisas se conectam em níveis diferentes, e diferentes áreas trabalham juntos para fazer aquilo acontecer. E é necessária essa colaboração. Então, OKRs quebram silos, que é algo que a gente viu que é muito importante também para uma liderança ágil. Então, na prática, a liderança ágil tem que entender como construir e operar um sistema complexo ágil, mapear áreas de inovação e áreas de burocracia no negócio, separando onde eu foco em riscos e onde eu tenho muita criticidade e preciso de processos mais amarrados e controlados. Eu preciso ajudar equipes na quebra de problemas complexos em partes mais simples. Eu tenho que ser um foco muito forte em remover barreiras e impedimentos, viabilizando que as equipes trabalhem de formas ágeis. Eu tenho que cultivar uma cultura de autonomia e senso de dono nessas equipes. Beleza? Acho que isso é um wrap-up da apresentação. Espero que tenha ficado claro ali como que OKRs ajudam a empoderar esse cenário. Muito obrigado, pessoal. Eu vejo vocês na sala de conexões. Excelente, Lucas, muito bom, cara. Obrigado. Você trouxe aí temas super atuais e importantes, né? A mudança do mundo VUCA para o mundo BUNNY, OKRs, o livro A Regra Não Ter Regras, que é sensacional, o do John Doerr, né? Avalie o que importa. Muito bom, cara. Obrigado.